Hi, good morning. Bom dia. Happy Father's Feliz Dia dos Pais. Day. What a great Oh, man, place is O lugar está lotado hoje. Wow. Uau. We were in Estávamos na reunião de equipe essa manhã, just sharing compartilhando testemunhos, a lot of testimonies. muitos testemunhos de cura essa semana. And as we were sharing Enquanto those compartilhava esses testimonies testemunhos de of healing, cura, I was thinking eu pensava, about, at least from pelo menos my na minha experience, experiência, where it all onde started tudo for our começou para o nosso movimento, group. And I asked Bill e pedi ao to Bill, share that você story pode compartilhar a história first time you da primeira saw vez que viu alguém ser curado. And so he told the E story, ele contou a história being in a de estar em uma loja em Weaverville, and a man, homem one of the que guys who não he conhecia didn't o Senhor, know, but was, the owner que era of the o store. dono da loja. He was, had arthritis Ele in his tinha arms, artrite nos in his braços, nas hands. mãos. And he was just telling Ele estava Bill, dizendo ao not very Bill, old man, ele era um homem muito velho, telling Bill how much pain he was in. estava Bill dizendo said, quanta "Can I dor ele pray estava for you?" dizendo. E Bill falou, posso orar por você? E o Bill orou por ele, ele foi imediatamente curado. And he began to- E ele começou a dizer, Bill, "The pain's all a dor se gone." foi? A couple E o days Bill later, foi he alguns said, dias depois, ele "It's disse, still gone." não voltou? And, I remember that E me lembro testimony desse testemunho because porque o Bill told that contou aquele testimony testemunho over and várias vezes. and over. It was the only testimony Era o único we had. testemunho que tínhamos. It was a good one. Foi bom. Yeah, thank you. Ainda bem que foi um bom. And then, a couple Alguns few years anos later, depois, we had a man tivemos um that homem que got a prophecy recebeu uma from, profecia de Dick Joyce. He got saved Ele foi in the salvo same no day mesmo he dia got que foi saved. salvo. Let's see, Vamos this ver, young man, esse jovem e Danny Silk foram salvos no mesmo tempo. they both came to the Ambos altar. vieram ao altar juntos. Ambos receberam a profecia de Dick Joyce. And this other E a man, profecia desse outro homem era que ele seria um evangelista. and 2 weeks E later, 2 semanas he got in a depois, ele se log envolveu em um acidente e morreu. and Bill, a log, Um tronco branch o caught pegou him right here bem in the aqui neck. no pescoço. And they couldn't- it was just E one of the guys só tinha um with him. outro He had cara to com ele, go teve que down correr até to get o the caminhão para chainsaw, pegar a motosserra e cut it off, cortar. because he was running Ele estava for his equipment. aqui em cima. And when he got back, Quando ele he was voltou, ele já dead. estava So morto he was e foi taken levado to para o Weaverville hospital em Hospital, and Weaverville. he was- E when he quando arrived, chegou, he was dead on the já way. estava morto na But his chegada. parents put him in the Mas os car, seus took pais him o to colocaram no carro e trouxeram para Reading. he had no Ele não tinha ondas cerebrais. E o Bill foi lá down there em on um Saturday sábado and took e tomou a palavra profética que lhe foi dada e começou a profetizá-la sobre ele novamente. that you shall Que live. você viverá e não morrerá. And, just took the E whole pegou a word palavra. as he could remember E ele, como ele pôde lembrar, e disse a ele novamente. E quando ele saiu, nada aconteceu. Mas na manhã seguinte, às 6 da manhã, his mother sua mãe ligou para o Bill e disse, ele está bem, ele está acordado e ele está bem. Yeah. And he was Ele estava na nossa reunião men's meeting de terça-feira, that week naquela semana, and shared e his compartilhou sua história. But the reason I Mas a tell that razão pela story, qual it's a great conta essa story, história é uma right? história ótima, certo? Uma ótima maneira de começar o dia. Mas diga essa história porque o Bill estava contando essas histórias And I was thinking e estava about pensando how that sobre was the beginning, como aquele foi o that was the, começo, aquele foi you know, the catalyst o for catalisador this, miracle para that esse you movimento de God curas, can make. milagres. Deus pode fazer ququalquer coisa. And I began to E comecei a realize perceber that, Proverbs que em says Provérbios diz que a saúde e riqueza our inheritance são from heranças the dos fathers. pais. And as Bill was Enquanto eu sharing compartilhava isso, that, I was just eu estava thinking pensando about sobre how como we're living vivemos an em uma inheritance herança we didn't que não earn. Like ganhamos. somebody got a Alguém breakthrough, tem um a father romper, got a tipo um breakthrough, pai tem um but romper, pode ser uma mãe a também. Nesse father caso, got a um pai breakthrough, teve um romper. and we're E estamos on that- we're in nesse that freedom, fluir. on that, you know, and so when I pray Quando for the sick, oro somebody gets para healed, que alguém é curado, isso é it's amazing, incrível, but I also mas know também it's é part of parte a de um legacy legado that isn't my legacy. que não é Does that meu. make sense? Faz sentido? Or maybe Ou it's my talvez legacy, seja meu but legado, mas it's não começou comigo. É isso que eu estou And then, querendo dizer. as we were praying, Estávamos orando e a razão pelo que compartilhando isso, sabe, vi como nós estávamos aqui orando, reunidos pela manhã, eu vi muitos legados que não foram. Algo foi depositado em sua conta bancária espiritual, mas não foi sacado. E quando eu fui à Suíça, isso provavelmente 5 ou 6 anos atrás, havia um museu chamado Museu Vallotton.
And I knew it was there. Eu sabia que estava lá, nós nos encontramos. We went in to see Fomos the ver o Donaldson Museu Museum. Vallotton. It was my E o meu He is great. tataravô, alguma coisa, o nome dele é Félix Vallotton. He was an artist. Ele era um artista e algumas das suas pinturas, They don't care. ele não tem os mesmos valores que os meus. I just want to say, Só quero dizer, desde já, que elas não representam meus valores pessoais. but when we went to the Mas quando museum, fomos ao museu, o que eu não sabia he has also é que ele também escreveu vários livros. authored Ele é um autor de vários livros, tipo 100 anos atrás. authored several Ele é books. autor de vários livros. And I'm looking at Eu those estava olhando books, os livros, they weren't claro, não English, but I podia bought ler porque não era em inglês, mas eu comprei tudo que ele escreveu. And I just bought them as Os comprei como a sign um sinal. that Eu- I'm an author. Eu sou um autor. And like it's actually Está na minha linhagem de família. And I thought this Eu pensei morning essa to manhã say to you, de dizer a você the Bible que a says Bíblia that the diz blessing que a of the bênção Lord do is Senhor on to é the sobre a 100th centésima generation. geração. And so there are- Acredito there are- que I believe essa this morning manhã to tell you te that digo que there are things há in your coisas na family sua that linhagem familiar. we're always like, Sabe, sempre pensamos, tem uma maldição na minha família. E digo, you know, the curse a was maldição foi broken and quebrada the na cruz, mas as bênçãos continuam. And that there are blessings Há in your bênçãos em family sua família que talvez você não tenha. you know, you may- Elas estão na sua conta, mas talvez você não sacou. And so I really want to Eu quero encorajá-lo essa manhã that there are things in que há your coisas em sua linha paterna, sua linha materna, que estão lá para te impulsionar. Senhor, oramos essa manhã, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, que você nos ajude a pegar as heranças que foram passadas de nossas mães e pais e que estão latentes, estão só esperando para ser acordadas em nós e nos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Querida, pode pegar essa chave? Desculpa. Nós vamos fazer algo, tem sido nossa tradição. O que queremos fazer é dar para as mães solteiras. Estamos falando sobre paternidade hoje, mas existem muitos lares que não têm um pai em casa e gostaríamos que as mães, se for solteira, levante-se, por favor. Nas outras salas também. Se você estiver online, não sei como fazer isso. Acho que você abre o teto solar. Se você estiver no carro. Mas se você é uma mãe solteira, por favor, fique de pé, sem vergonha, por favor, fique de pé. Nós queremos te abençoar e não te envergonhar. Se você é uma mãe solteira, se levante. Sei que é preciso um pouco de coragem. O que eu gostaria de fazer, vamos tomar alguns minutos. Você vai até eles e dê dinheiro. Queremos abençoá-los agora. Em nome de Jesus. Comecei de manhã e tinha $3 na minha carteira. A senhora não recebeu muito com o que eu tinha. Mas o tesouro da nossa família está aqui. Eu sei que vai ser melhor. Isso é legal? Não sei. Isso é legal. Todos os anos ouvimos tantos testemunhos de provisão natural para essas mulheres e seus filhos. Muito bom. Obrigado por ser generoso. E obrigado, garotas, por se levantarem e serem corajosas. Pessoalmente, não gosto de ser o centro das atenções. Vocês acham que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Quero falar sobre paternidade e masculinidade. Obviamente, é Dia dos Pais, mas comecei uma série 3 ou 4 semanas sobre paternidade. Escrevi um livro chamado Uprising. O subtítulo eu sempre esqueço. Chama-se Uprising, The Epic Battle for the Most Fatherless Generation in History. Isso é algo que está no meu coração há muito tempo.
Hoje quero falar especificamente sobre a restauração da masculinidade. Acredito que tem havido uma guerra contra os homens e contra a masculinidade, especificamente. Quantos ouviram a mensagem de Chris Cruz semana passada? Achei que foi profundamente poderoso. Na verdade, ele compartilhou em uma sexta-noite. Eu ouvi a mensagem, eu ia falar naquele domingo e acordei pensando, cara, Chris precisa compartilhar essa mensagem. Sinto que essa é a palavra profética para a nossa geração. Eu vou te dar o resumo da primeira parte da palavra. Ele estava falando sobre como o Senhor profetizou a Abraão que os filhos de Israel estariam em cativeiro por 400 anos, e no ano 400 ele os deixaria ir, e que Deus estava levantando um libertador. E esse libertador, como sabemos, seria Moisés. Mas no meio da libertação, o faraó decretou que todos os meninos, ao nascer, seriam mortos. O ponto que Chris fez, que eu achei que foi profundamente poderoso, ele leu a história e na história dizia que as parteiras israelenses temiam mais o Senhor do que eles temiam o faraó. Portanto, eles pouparam todos os filhos homens. E ele estava ressaltando que, embora Moisés tenha tido crédito para ser o libertador, na verdade foi toda a família e todos se envolveram. E se as parteiras não tivessem tido o espírito de libertação, Moisés não teria nascido. E, por fim, foi preciso uma comunidade para ver o movimento. Sabe, isso é tão profundo para mim. Saí aquela manhã e repeti várias vezes em minha mente que, como as parteiras, há pessoas que olham para Moisés nos nossos dias e dizem, eu não posso ser um Moisés, eu não posso ser um Arão, eu não posso ser um Bill Johnson. E nós nos reduzimos a pensar que não temos nada a ver com a libertação, porque não temos dons para colocarmos diante das pessoas e criar algum tipo de articulação. E eu quero ressaltar que se não fosse para as parteiras, não haveria Moisés. Todo mundo aqui é uma metáfora. Você é uma parteira. Sabe, isso não funcionou muito bem. Falando sobre masculinidade, percebi isso no segundo... Sabe, eu disse, vocês são todas parteiras, sabe? Eu quero falar de masculinidade, isso não foi muito bem a analogia, mas você entendeu que a questão é que todos nós temos algo para criar um movimento e há uma guerra. Quero salientar que, ao contrário da opinião popular, estamos, na verdade, numa guerra espiritual que tem uma manifestação física que pensamos ser política. E gostaria de salientar que a guerra é espiritual. Estamos em uma guerra onde o Senhor, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E temos tantas profecias sobre Isaías 2, nunca mais treinarão para a guerra. E o Senhor vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Que todos os filhos e filhas profetizarão, que ele vai tocar todo mundo no mundo, mas há uma guerra contra esse movimento, há uma guerra contra quem molda a história. E há um libertador. E aquele libertador, vamos ver como eu posso dizer isso. Esse libertador inclui homens que, na verdade, são homens, que são masculinos. Agora, tenho que dizer, toda vez que eu prego sobre homens, porque eu vou falar sobre homens hoje, e muito pouco sobre mulheres. Mas eu escrevi um livro chamado Modelada para Reinar. Eu quero que saibam que hoje falaremos sobre homens, mas acredito que mulheres são igualmente poderosas, mas claramente diferentes. Entendeu? Eu vou falar isso no começo porque quando começa a ficar com raiva de mim, lembre-se, ele escreveu um livro. Quando eu falo sobre masculinidade, descrevo, você pensa, é um estereotipo. Então, temos tanto medo de estereotipos que não temos protótipos. Não temos ninguém a seguir. Mas quando eu falo de masculinidade, eu quero apontar que minha esposa caça e eu não. Minha esposa atira em coisas, eu só as como. Minha esposa anda a cavalo, eu não. Ela pesca, ela tem um barco, eu não. Isso pode ser necessário para você lembrar quando eu descrever a masculinidade. Tipo, as mulheres também podem fazer isso. Eu sei, ela faz isso na nossa casa. Então, se alguém entra em casa, eu acordo, ela vai lá checar, eu vou chamar a polícia. Ela é uma mulher má.
Talvez tenha que se lembrar, no meio dessa mensagem, que o que eu creio é mais amplo do que eu vou pregar hoje, mas estou tentando inspirar uma certa coisa. Portanto, isso não é uma mensagem equilibrada, mas vivo uma vida equilibrada, entendeu? A Fox News pegou uma história alguns dias atrás, pensei que fosse bom. Diz: o Dia dos Pais é nesse fim de semana, mas ao celebrarmos, não devemos esquecer que os milhões de crianças que estão crescendo sem pai. Comemoramos o Dia dos Pais nesse fim de semana. É importante reconhecermos milhões de crianças de toda a nação que estão crescendo sem pais. Dados do censo dos Estados Unidos mostram que quase 18,5 milhões de crianças crescem sem os seus pais. Os Estados Unidos são os donos do título de líder mundial na falta de pais. Já devem saber por isso, porque já preguei essa parte da mensagem tantas vezes. 51% de todas as crianças americanas nascem fora de casamento. 51%. E a propósito, em 1950, essa percentagem era menos do que 4%. Estamos, portanto, numa crise grave. Há uma passagem de Isaías, na verdade, anotei alguns meses atrás e acordei às 3 da manhã com isso na minha mente. Ouça essa passagem, Isaías 4:1, você está tomando notas. E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e vestiremos o que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo seu nome, tira o nosso opróbrio. Deixa-me ler de novo. E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos nosso que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo seu nome, tira o nosso opróbrio. Sabe, estamos nos aproximando dessa ideia de que crianças nascem sem pai, que não há pai na casa. Agora, estamos sendo criados, estamos sendo cozidos sob pressão como um sapo, no qual nos dizem que podem ter 2 mães ou 2 pais, isso é normal. A desconstrução da família é o tema do dia. Há outra razão. Acredito que não seja uma razão política, é uma razão demoníaca. Acredito que o inimigo quer destruir a masculinidade porque há um libertador vindo. Há um libertador vindo. Isso, sabe, eu já disse isso antes, não é uma mensagem equilibrada. Eu acredito que as mulheres fazem parte da libertação, mas quero enfatizar os homens hoje. Há um libertador vindo e ele quer que esses libertadores sejam destruídos. Ele está os matando pelo aborto, ele está os transformando através de feminização do mundo, ele está levando homens a não saber se são homens ou são mulheres, se as mulheres são homens ou mulheres, entende? Quero ressaltar que sua identidade vem de seu pai. Sabe, em quase todas as famílias, quase todos os países do mundo, quando se casa, você toma o nome do pai, não da mãe. Eu sei que muda em algumas situações, mas essa é a afirmação geral. Sabemos que o gênero é determinado pelo esperma do pai, não pelo óvulo da mãe. O que eu estou te mostrando aqui, uma das maiores coisas que os pais trazem para uma família é a identidade. Quando você tira o pai da sociedade, a primeira coisa que vem é: eu não sei quem eu sou. Nesse tanto, temos uma cultura que, sabe, deixou tanto que não sabemos que gênero nós somos. Sabe, eu não falo isso como julgamento, eu digo isso como um comentário sobre o que está acontecendo na cultura, que estão tentando consertar isso, sabe, coisas políticas, e a única coisa que vai consertar isso é que quando os libertadores voltarem para casa. É isso que vai consertar. Dr. Gopal é um cientista. Ele estudou na Princeton, na Tufts, na Harvard, na UCSF. Eu queria que ele escrevesse um nome, eu nunca consigo falar isso direito. Vou dizer, ele tem 4 diplomas. Ele pratica terapia em São Francisco. Entendeu a palavra São Francisco? Ele escreveu no seu blog, intitulado Revivendo Romeu, que masculinidade está sob ataque. E se não percebeu, você tem vivido debaixo de uma pedra. Já devem ter ouvido que a Associação Americana de Psicologia, esse cara é um psiquiatra, provavelmente já ouviram que a Associação Americana de Psicologia entrou na briga ao redefinir a masculinidade como uma doença mental. Eu vou ler para vocês porque é chocante. Provavelmente ouviram que a Associação Americana de Psicologia
entrou na briga ao redefinir a masculinidade como uma doença mental. A APA afirma que a masculinidade tradicional, marcada pelo estoicismo, competitividade, dominância e agressão, em geral, prejudicial. E quem pode ser culpado por corromper os meninos com essas coisas? Segundo a APA, são os patriarcas. Os homens são culpados por arruinar os homens. Notou que a Associação Americana de Psicologia normalizou transgenderismo? Desculpe, você notou que a Associação Americana de Psicologia, que normalizou o transgenderismo, é a mesma organização que diagnosticou a masculinidade como doença mental? Tem ideia de quem assumiu o controle da APA? Uma masculinidade saudável é essencial para construir uma comunidade saudável. Ainda hoje, homens estão sendo castrados socialmente para reduzir sua influência na sociedade e se aliançar suas vozes. A verdade é que falta de paternidade que está na raiz da crescente violência dos homens. É alarmante. Quando estava escrevendo meu livro Uprising, alguém me mandou o link desse arquivo. E devo ter lido esse artigo 8 vezes. É um artigo longo. Li só um pedaço. Eu li e é chocante. Essas são as pessoas que licenciam nossos psicólogos e psiquiatras. O objetivo do discipulado é se tornar semelhante a Cristo, você concorda? Ainda assim, feminizamos Jesus e retiramos o lado agressivo e masculino de Deus. Vamos nós. Ser como Cristo não é ser alguém passivo ou fraco, um chorão que ainda chupa chupeta e dorme com um animal de pelúcia. Não, Jesus foi um homem revolucionário, radical, que demonstrou igualmente coragem e compaixão, confronto e conciliação, humildade e hostilidade, poder e paciência. Ele era duro e sensível. Ele podia tomar um soco e dar outro. Ele não tinha paciência com pessoas que ensinavam uma coisa e viviam outra, ou que tinha uma caminhada com Deus que, em sua nobreza, evaporava, debaixo de escrutínio. Ele era um homem poderoso e masculino que não se desculpava por sua natureza agressiva. Estou ressaltando que parte do desafio aqui é a igreja. Eu amo a igreja. Mal perdi um domingo de manhã na igreja desde que tinha 18 anos. Mas um dos objetivos de entrar no reino é que sejamos como Cristo. Nosso símbolo, nosso mentor, nosso modelo, não é Bill Johnson, não é Chris Vallotton, não é Dan Farrelly, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Espero que você encontre Jesus em nós, no Chris, nas mulheres, em nossa equipe, na Havila, Jen. Eu entendo. Mas, em última análise, o modelo perfeito é Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo. E onde você me vê diferente de Jesus, siga Ele. Quando você vê o Bill diferente de Jesus, você entendeu? É tipo, siga-me a mim como eu sigo a Cristo. Se você me vê desviar, continue com Ele. Entendeu? Parte do desafio é que, para que poder ser como Cristo, eu tenho que saber como Cristo era. E eu quero dizer que... Tenho que dizer que temos um Jesus que criamos, às vezes acho que é um pouco de Jesus em nossa imagem. Ao invés de nós, a imagem como Cristo, ele se tornou como nós. Então, nós meio que contamos a história de Jesus como ele beija os bebês, ele cura os doentes. A propósito, nada que estou dizendo está errado. Ele cura os doentes, ele perdoa os pecadores, ele fala gentilmente com pessoas que merecem uma palavra dura, ele dá graça às pessoas que não merecem, ele dá misericórdia com pessoas que não merecem. E esse é o lado gentil de Jesus, é o único lado que parece que pregamos. E o desafio é que
O outro lado, que posso chamá-lo de lado masculino, acho que isso é masculino também, mas eu posso enfatizar o lado masculino radical de Cristo, que raramente ouço ser pregado, porque Jesus não teve nenhum problema em repreender uma pessoa que é de coração duro. Ele tinha o toque suave, mas ele também tinha o martelo. E se precisar de um martelo, pegue o martelo. Ele tinha mais de uma ferramenta em sua caixa de ferramentas. Ele diria aos religiosos que passaram 400 anos desenvolvendo a sua própria salvação religiosa. Ele diria a eles: vocês são túmulos caiados, cheios de ossos de homens mortos. Você está limpo do lado de fora do copo, mas por dentro está cheio de corrupção. Ele não tinha nenhum problema em dizer às pessoas, de forma direta: isso é o que eu penso sobre você. Sim, ele perdoou a mulher no poço. Ele perdoou a mulher apanhada em adultério. Mas ele também disse: vai, não peque mais. Sabe, ele não tinha nenhum problema em dizer aos empresários que estavam fazendo negócios ilegais na igreja ou no santuário: saiam, e expulsando-os. Ele foi em casa e fez um chicote. Nunca vi uma pessoa parecida como Cristo fazer isso. Você é como Jesus: eu vou em casa e vou pegar um chicote. Eu vou expulsar essas pessoas injustas. Eu quero dizer, se fizer isso, você diz: oh, ele é louco. Jesus não tinha nenhum problema em confrontar as pessoas. Ele não tinha nenhum problema em pregar uma mensagem que ofendia todo mundo, literalmente todo mundo. A menos que coma minha carne e beba o meu sangue, você não tem parte comigo. E a Bíblia diz que todos se foram, exceto os seus 12 discípulos. E o Senhor olhou para eles e disse: vocês não vão embora? E Pedro disse: não tem para onde ir. Em outras palavras, gostaríamos de ir, mas meio que queimei essa ponte. Estou fazendo sentido. Estou tentando dizer que Jesus era duro. Estou dizendo dizer que às vezes ele era. E às vezes ele era gentil. Mas ele era ambos. Estou dizendo que a mensagem que pregamos do púlpito é que Jesus é sempre gentil e paciente. E ele não foi sempre assim, gentil e paciente. Ele era o que a pessoa precisava, e ele sabia o que ele precisava. E se foi preciso destruir as finanças da igreja, expulsando todos com uma palavra dura, ele não ficou na segunda-feira se sentindo mal. Oh, meu Deus, queria não ter dito isso. A consequência do modo como vemos Jesus é que até mudamos como vemos a Deus. O que, obviamente, sim, porque Jesus é Deus, e agora pensamos que nem há um inferno. Não pode haver um inferno, porque Jesus só foi sempre tão gentil a todos. Eu não sei o que você está lendo. Não, estou tentando dar direito para pessoas serem más. Estou tentando dar direito para pessoas sejam o que Deus as chamou para ser. Acho que algemamos o corpo de Cristo e há pessoas que... Há pessoas más que nos seguem, que precisam de uma mensagem diferente do que estão ouvindo hoje. Porque uma das razões pela qual não pregamos isso é porque dá permissão para pessoas más serem más no nome de Cristo. Mas o desafio é que fomos tão longe que nem sabemos o que é ser como Cristo mais. Achamos que é uma festa. De qualquer forma. Vou falar mais um pouco, mas vou te dar alguns versículos primeiro, porque eu posso ver nos seus olhos. Ei, mano, esse é o único texto que você tem? Eu quero dizer, isso é meio que uma palavra de uma maravilha. Você tem que ter um equilíbrio aí. Falso profeta. Isso nunca acaba. 2 Timóteo 2, veja, por favor. Tu, pois, meu filho, deixa-me explicar. Paulo escreveu para seu filho espiritual, Timóteo.
Tu, pois, meu filho, fortifiques na graça que há em Cristo Jesus. E o que há de mim, entre muitas testemunhas, ouviste e confias a homens fiéis que possam ensinar outros. Verso 3. Tu, pois, sofres as aflições como bom soldado de Cristo. Nenhum milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. E Timóteo, você é meu soldado. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Eu quero salientar que isso é muito diferente do que pensamos da igreja. Acredito no Evangelho da Prosperidade, em que Deus quer que todos prosperem, mas sua ideia de prosperidade é um pouco diferente da nossa. Também escrevi um livro sobre isso também. The Good, the God and the Ugly. Mas a ideia de ministério de Paulo era sofrendo como um soldado, competindo como um atleta e trabalhando duro como um fazendeiro. Essa não é uma mensagem muito popular. Eu quero mostrar uma coisa, ou mais algumas coisas, na verdade. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo escreveu isso a Timóteo. Mas se alguém não ter cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Quantas vezes você ouve essa mensagem no domingo? Se não cuidar dos seus, Paulo disse a Timóteo, digo aos seus homens, se eles não sustentarem os seus, eles negaram a fé e, na verdade, são piores do que um incrédulo. Que tal é se você não entendeu aquela? Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo. É quando Paulo encontra Timóteo, filho de uma judia que era crente de um pai grego, do qual dava bom testemunho aos dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, então o tomando e circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque eles todos sabiam que o pai dele era grego. Antes de dizer, eu quero que eu leia Gálatas 5:2, que também Paulo escreveu. Eu digo que se você se deixar circuncidar, Cristo não tem nada de aproveito em vocês. Qual é o ponto? Quando Paulo circuncidou Timóteo, não o circundou por religião, não o circuncidou por causa de Cristo. Ele o circuncidou pelo rito de passagem para falar aos judeus. E disse, nós vamos ao judeu território, se você quer algum ter favor lá, vai ter que... Temos uma situação um pouco diferente aqui. Vem aqui, eu quero falar com você. Você pode imaginar um jovem de 25 ou 30 anos de idade sendo orientado por um pai espiritual e diz, se vamos ministrar aos judeus, nem vão te ouvir quando descobrir que você não é circuncidado. Abaixa as calças, vamos acabar logo com isso. Está na Bíblia. As pessoas dizem, eu fiquei ofendido com esse sermão, não vou lá mais. Escute, deveria seguir Paulo. Pode imaginar Jason convocando a reunião de homens e dissesse, ok, homens, vamos lá. Temos uma reunião de homens, deixe-me dizer, nós vamos ter alguns judeus aqui. Isso está na Bíblia. É o lado masculino de Deus. Entendeu? Isso é, vira homem, deixa disso. Há pessoas tentando dar troféu a todos, não contar os pontos na escola. Oh, não queremos ofender nossas crianças. O que acontece se eles perderem um jogo de basquete? Oh, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão aprender como perder, que é tão importante quanto aprender como vencer, porque a vida não é sempre sobre vencer. O que vai acontecer quando você perde é que aprende a vencer, voltando e pensando numa nova estratégia, trabalhando mais duro, seja o que for. A propósito, isso não é só sobre os jogos, isso é sobre a vida. E a vida te derruba e se ficar no chão, você é um molenga.
E o Senhor diz, levanta-se, comporta-te como um atleta. Levanta-te e comporta-te como um guerreiro. Levante-se e comporte-se como um soldado. Sabe, isso é parte do Evangelho, isso é parte da natureza de Cristo que quase não falamos. O que está acontecendo é que estamos feminizando o corpo de Cristo e está tendo um efeito no mundo. A propósito, de outro lado da história, talvez Dan pregue algo melhor. Depois de eu esvaziar a igreja, que não haja ninguém aqui mais para falar. Você sabe que mais de 60% da igreja global é composta por mulheres? Queremos todas as mulheres. Queremos todas as mulheres. Estou ressaltando que estamos, na verdade, pregando um evangelho que não inspira homens. Não inspira os homens a conquistar, a construir, a proteger, a prover. Estou dizendo que há algo adormecido nos homens que deve ser desafiado. Ei, você deveria escalar aquela montanha, deveria construir essa coisa, deveria cultivar essa terra, deveria proteger essa pessoa. Isso é quem nós somos. Você sabe, o aborto, para mim, não é o pecado da maternidade, é o pecado da paternidade. Vou dizer as estatísticas, quase todas as mulheres, quase todas, nem todas, uma porcentagem muito pequena de mulheres abortam seus filhos se há um homem presente. O desafio é que as mulheres estão engravidando de homens, mas não de pais. Porque meninos estão envelhecendo, mas não estão crescendo. Porque é preciso uma mulher para ter um garoto, mas é preciso um pai para ter um homem. É nossa responsabilidade. Que essa é uma analogia terrível. Porque estou tentando falar de masculinidade. Para ser parteiras. Estou dizendo que temos que entrar no jogo. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Você só precisa aparecer. Tipo, está em você, homens, está em vocês. Especialmente esses homens. Esses são os homens mais maravilhosos que tem no planeta. Estão aqui. Esses homens mais incríveis. E precisamos mais deles. E precisamos que nossos homens tenham a permissão de serem homens. Quando são homens, não sei. Às vezes sinto como, você pode vir, mas só traga a sua chave de fenda, não traga o seu martelo. Oh, com certeza não traga a motosserra. Faz muito barulho, assusta as crianças. Eu não sei. Sabe o que... A primeira vez que eu usei a minha serra, os cavalos se assustaram, mas acostumaram porque sabem que tem um homem construindo algo. Em 1 Coríntios 4:14, eu sei que juntei muitos versículos sobre masculinidade, sei que pus tudo junto, e tem outros ali. Mas hoje estou tentando nos mover, estou tentando nos fazer ver que fomos sapos cozidos em um evangelho feminino que é só metade verdade. Quero dizer, ele é todo verdade, mas uma outra metade da verdade. Essa é a maneira correta de dizer isso. E essa outra metade precisa ser pregada porque o mundo está sendo poluído e iludido por um evangelho que não é totalmente pregado. E os homens estão se sentindo tipo, eu não posso ser porque não parece bem. Não, isso é ser como cristão, uma agressão aí que deveria acontecer. Sabe, só deveria ser canalizada, não a tiroteio, matança, mas construir e proteger, certo? Suprimento. Essa agressão precisa ser canalizada para as coisas de Deus. Não precisa se livrar disso. Queremos que seja agressivo. Precisamos de homens agressivos para dar um passo à frente com a sua agressão e serem homens e dizer, isso não vai acontecer aqui, isso não vai acontecer com meus filhos, isso não vai acontecer na minha escola. Entendeu? Temos que assumir o lado confrontador de Deus de uma forma amorosa, mas ser amoroso não significa que tem uma canção de amor tocando e está dizendo algo duro para alguém.
Listen, sometimes people need. Sabe, às vezes as pessoas precisam. Jesus não teria dito coisas duras aos fariseus se não os amasse. Se as coisas brandas tivessem funcionado, ele teria dito coisas brandas. E não sei você, às vezes eu tenho que ter um caibro. E a propósito, já me bateram algumas vezes. Não é muito divertido. Não é muito divertido. Às vezes, a única coisa que te acorda. Às vezes, é a única maneira de abrir. Tem que bater com algo duro. Lembro-me de anos atrás, eu tenho permissão de contar a história. Quando o Jason tinha provavelmente 13 ou 14 anos, ele meio que desapareceu. Vocês sabem, tínhamos nós duas filhas mais velhas, filhos biológicos. Sabe quando já tem adolescentes? Sabem que os seus adolescentes, mas não sabem onde eles estão. Você não os vê há meses. Eles vivem como morcegos em sua casa. Eles saem de noite, ou algo assim. Já passamos por isso com nossas duas garotas e entendemos. Eles moram em seus quartos e Jason desapareceu. Mas algo aconteceu com Jay. Jason não só desapareceu. Quando o dia saía do seu quarto, ele não te olhava nos olhos. Tipo, como se não estivesse lá, não queria te ver. Isso durou meses. E um dia, estava me preparando para o trabalho e eu ouvi na lavanderia e disse a Kathy, eu vou ficar em casa hoje e vou descobrir o que está acontecendo com esse menino. E ela disse, tudo bem. Eu fui para a lavanderia, fechei a porta e ele disse, cara, como você está? Tudo bem. Ok. Como você está, pai? Você pode imaginar minha personalidade provavelmente um pouco irritante de qualquer maneira. Sei que você está pensando nisso, então vou confessar, sentir melhor. Ei, como você está? Pai, estou bem, estou bem. Disse, ótimo, tirei o dia de folga hoje e amo essa lavanderia. E não vamos sair daqui até você me dizer o que tem nos seus olhos. Você me diz o que tem nos seus olhos. Até que você me dizer o que tem nos seus olhos, nós vamos ficar aqui. E se tivermos que ficar aqui o dia todo, fico feliz de estar aqui com você, ao invés de ir trabalhar. Mas não vou sair daqui até você me dizer o que tem em seus olhos. 2, 3 vezes ele disse, pai, estou bem. Não. Não está funcionando. O rito de passagem não há rito de passagem para você. E finalmente ele olhou para mim e disse, eu sou homossexual. Minha verdadeira expressão por dentro, eu queria rir. Isso há muito tempo. Eu disse, ok. Lembro de alguém dizendo a mim, se você está aconselhando alguém disse que matou a sua mãe e a comeu, nunca se surpreenda. Nunca perguntei a ele por que não deveria ficar surpreso, mas parecia que era um bom conselho. Eu disse a ele, filho, por que acha que é homossexual? Ele disse, pai, eu fiz sexo oral. Ele não disse assim, claro. Fiz sexo oral com meu amigo várias vezes. Ele disse, sim, ok. E o que isso tem a ver com ser homossexual? Ele disse, bem, eu gostei. E eu disse, bem, se alguém se masturba, ele é mão sexual? Ele olhou para mim e disse, o que quer dizer? Pai, só porque você gostou, não quer dizer que é a sua identidade? O que isso tem a ver? Quer dizer que eu não sou homossexual? Ele disse, não. Então o que eu sou? Estúpido. Você previu isso, certo? Você teria previsto. Ele disse, o que eu sou? Eu disse, você é estúpido. Sou estúpido? Sim. Filho, todos os jovens são estúpidos. Todos nós passamos por estágio onde experimentamos, fazemos coisas, cometemos erros, é parte de crescimento. E ele disse, quando você se casar, vai gostar ainda mais. Foi mais direto, eu estou dando a versão suave. Provavelmente ainda um pouco do lado X. E ele disse, e honestamente, em um segundo, seus olhos se limparam e sua expressão mudou.
E foi o fim da conversa. Nunca tivemos outra conversa sobre isso. Não estou dizendo que algumas pessoas não precisariam de 20 conversas, mas foi isso. Consegue imaginar se Jason não tivesse um pai e fosse para o nosso sistema público? Pode imaginar quantas crianças não têm um pai e estão em nosso sistema de ensino público e eles têm algo assim? Por quantos sabem, moços e moços fazem coisas estúpidas? Alguém mais fez coisas estúpidas? Estou me sentindo sozinho aqui. Eu digo que fiz coisas estúpidas e estão sussurrando. Ele fez coisas estúpidas? Não o julgue para ser julgado. Como isso lhe parece? Você consegue imaginar ser pego no nosso sistema público sem um pai? Sem um pai que irá confrontar você e dizer, você não vai sair dessa sala até que tenhamos uma conversa sobre o que está nos seus olhos. Às vezes precisa de um caibro. Às vezes estamos fazendo do meu jeito e você vai me dizer o que está acontecendo lá, porque estamos fazendo do seu jeito por 6 meses e não está funcionando. Agora não foi do meu jeito. Às vezes é preciso mais do que a mãe. Às vezes acontece. Temos algumas mães duras aqui. Escute, quero que saiba, durmo com o olho aberto. Só tem alguns minutos, quero terminar com mais um pequeno artigo e depois uma história. Posso fazer isso 4 ou 5 minutos. Os efeitos da paternidade e da disciplina na sociedade foram exibidos em setembro de 2021, quando Southwood High School, na Louisiana, se transformou numa zona de guerra. À medida que as lutas eclodiam, dia após dia, 23 estudantes foram presos em 3 dias e a vista do campus era, no mínimo, desadoradora. Os estudantes tinham medo de ir à escola e o corpo docente ficou profundamente perturbado com a situação, pois a violência continuava a se espalhar. Finalmente, Michael Lafayette, acho que é o nome dele, Lafayette, um pai na comunidade, disse que já estava farto. Ele reuniu 40 pais da comunidade e começou a se organizar. Não sei por que está me tocando tão profundamente. Ele reuniu 40 pais da comunidade e começou a se organizar, o que chamavam de pais de plantão. Eles se organizaram em equipes e fizeram turnos andando pelos corredores, cumprimentando as crianças e como pais no campus. O resultado é épico. A violência cessou imediatamente. Toda a atmosfera da escola foi transformada. Não demorou muito para que a notícia fosse divulgada e a mídia começou a entrevistar os pais, os professores e estudantes. O que os abrigou a tomar essa posição? Somos pais. Decidimos que as melhores pessoas para cuidar das crianças eram quem? Nós, respondeu Michael. Os alunos tinham alguns comentários sobre a experiência dos pais na escola. Quando perguntaram à criança por que a escola se tornou pacífica, ela disse, você já ouviu do olhar? Então, descreveu que o poder que os pais têm. Ela passou a explicar como o poder da paternidade está em seu olhar paterno. Olhar paterno. Outro aluno disse, a escola está alegre e você pode sentir. Vários estudantes dizem que se sentiram seguros desde que os pais estavam de plantão. Às vezes dizemos, não sei o que fazer. Tipo, há homens aqui, os mais incríveis homens do planeta estão aqui. Digo sinceramente. Você pensa, eu não sei o que fazer? Bem, boa parte do que eu não sei o que fazer é que a cultura feminina diz, não seja assim. E você, se eu não posso ser assim, eu nem sei o que ser. Meu avô teve o maior impacto na minha vida quando jovem. Meu avô não estava na minha vida. Eu estava na dele. Meu avô não sabia como ser pai de ninguém. Ele nunca foi aos meus jogos. Ele nunca se interessou pelas coisas da escola. Ele nunca, na formatura do ensino médio. Foi a única coisa que ele assistiu. Quando meu pai morreu, meu pai me acolheu. Eu não o acolhi. E a sua ideia de pai era, você está comigo. Então eu estava debaixo de carros, conversando com meu avô enquanto trabalhávamos nos carros. Ele estava trabalhando, eu estava só ficando sujo.
Estava quando eles estavam plantando, sentado num trator, e quando fiquei mais velho, eu dirigi o trator. Meu avô não sabia como discipular homens. Ele só sabia como ser um e falar com um. Meu avô dizia, tipo, estava no trator e meu avô só dizia, falava comigo e falava como falava com outros homens, não sei como surgiu o assunto. Sabe, a palavra do homem é o seu compromisso. Ele me dizia, eu não assino contratos, minha palavra é meu compromisso. E ele me ensinou, quando você dá a alguém a sua palavra, você faz tudo o que pode para manter sua palavra. E meu avô me ensinou essas coisas no trator. Ele não me tomou de lado, ele não teve um manual de discipulado. Sabe, 100 vezes mais do que eu, você sabe como dizer algo do reino aos meninos. E só quero salientar aqui, tudo que precisamos é sermos presentes. Sermos presentes. A última coisa que quero dizer é que o meu atleta favorito no mundo agora é LeBron James. Na verdade, nunca soube porque eu amava. Adoro esportes. Ele é um bom atleta, sim. Mas desde que comecei a vê-lo, havia algo sobre ele. Descobri depois, 4 ou 5 anos depois, que ele cresceu sem pai. E a mãe dele engravidou quando ele tinha 16. Minha mãe se engravidou quando ela tinha 16. Mas seu pai os abandonou. Ele era um ex-presidiário. E James nunca falou com seu pai. Eles cresceram muito pobres. Na verdade, li um artigo que dizia que eles nunca ficaram na casa mais do que 30 dias. Na 4ª série, James está 100 dias ausente da escola. Ele era alto e grande. Um treinador de futebol viu James e o fez jogar para ele. E percebeu que James não foi na metade dos treinos porque ele não pôde chegar lá, ou eles estavam morando em outra casa. Finalmente, esse treinador disse para sua mãe, ele pode morar comigo durante a temporada? E James se mudou com ele quando ele tinha 8 anos de idade. No ano seguinte, esse treinador apresentou a um treinador de basquete e disse, você deveria jogar basquete? E esse nome desse treinador é Frank Walker. E Frank Walker levou James aos 9. E James viveu com ele o resto da sua adolescência. Aquele treinador, pelo testemunho de James, o ensinou como a ser homem. Porque ele só tinha sua mãe. Ele tinha uma ótima mãe, mas ele precisava de um pai. Há tantas mães solteiras em nosso movimento. E às vezes, sabe, ter minha mãe do mesmo jeito, vivendo assim por tantos anos. Tipo, o que eu faço? Tenho meninos, tenho meninas, não tenho pai. Treinadores são uma boa ideia. Levar os seus filhos aos esportes. Seu filho adora tocar um instrumento. Sabe, às vezes é como se a pessoa que está ensinando seu filho a tocar um instrumento está criando envolvimento de homens em algo que seus filhos amam, especialmente meninos. Os meninos precisam de homens para se tornarem homens. Do contrário, eles só crescem. Sabe, eu quero orar por você. Adoraria que todos os homens aqui ficassem de pé. E senhoras, se pudesse estender suas mãos a esses homens, porque vocês têm um grande lugar nisso. E vamos falar sobre isso noutra hora. Neste momento, eu quero que todos os homens saiam daqui como soldados, fazendeiros, atletas. Senhor, oro que o Senhor inspire homens incríveis. Que você estiver assistindo pela Bethel TV ou YouTube, eu quero falar com você também. E você está incluído aqui, homem. Há um movimento. Jason começou um movimento chamado Brave Co. Existem todos os tipos de movimentos surgindo. O Senhor está ungindo os movimentos de homens agora que estão trazendo os homens de volta à identidade masculina de sermos como Cristo. Senhor, libere isso sobre esses homens agora, que eles dê coragem, que os inspire, que os acorde à noite. E se eles virem um garoto na rua, um garoto no trabalho deles, que eles sejam como um treinador, que os inspire a dizer, vou tomar esse menino debaixo das minhas asas, vou falar com a mãe deles. Senhor, eu oro para que haja estratégias do Espírito Santo, sejam liberadas sobre nossos homens nesse movimento, e que nos viraremos nosso país à medida que começamos a nos levantar para o chamado como soldados que protegem, como agricultores,
que provém, como atletas que ganham. Senhor, agradeço. Abençoa esses homens no nome de Jesus. Você pode dizer, recebo para mim mesmo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.